Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, isto não procede do Pai, mas do mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. O mundo passa com toda a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João capítulo 2, versos 14 a 17. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Aprendendo, naquele período intermediário entre a ascensão de Jesus, ou seja, aquele fato dele ter dito para a mulher samaritana: eu ainda não subi ao Pai, mas diga aos meus irmãos que subo ao Pai e vosso Pai, ao meu Deus e vosso Deus. Então, entre este período que a gente aprende nas Escrituras, que é o período entre sua morte e ressurreição e ascensão. Isto é, ele disse que ele não podia ser tocado por Maria Madalena, ele ainda não podia ter reunião com os discípulos. Isto aconteceria à tarde, pois ele tinha um compromisso: subir ao Pai. Mas subir ao Pai, para quê? Qual a finalidade? Para ser glorificado. A gente já aprendeu parte do que seria ser glorificado. Citamos no vídeo anterior aquele fato ali do Monte da Transfiguração. Quando o seu rosto, a sua roupa foi transfigurada. Resumindo, ele mudou de figura. Aprendemos que era uma preparação daquilo que os discípulos ainda iriam ver na íntegra. E hoje vamos fazer como que um confronto entre dois textos. João capítulo 7, versos 37 a 39 e João 20, versos 18 a 21. Enquanto no primeiro texto ele estava numa festa dos judeus, que isto era que os judeus tinham em número de 7 festas ordenadas por Deus, que eles praticavam de modo sistemático. E então, no auge da festa, Jesus deu um grito: se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque aqueles que crerem em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E João relata que isto ele disse com respeito àqueles que receberiam
o Espírito Santo. Pois o Espírito Santo, note bem, o Espírito Santo, até naquele ponto, até naquela hora, ainda não tinha sido dado. No original, ainda não era. Por quê? Qual é a razão? Porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Olha agora o contraste. Após ele ter subido ao Pai, isto é claro, logo após a ressurreição, ele sobe ao Pai com esta finalidade: ser glorificado, receber do Pai a aprovação do seu trabalho. E então, na volta, ele vem diferente. Era o mesmo corpo, mas corpo que não dependia de lugares, não dependia de espaço. Isto é, ele entrou naquele recinto onde os discípulos estavam reunidos, de portas trancadas, por medo dos algozes do mestre, porque é muito claro, eles, como homens, como humanos, sujeitos ao medo, eles pensaram: se fizeram isto com o nosso mestre, imaginem conosco. E então, as portas bem trancadas. Mas nem isto foi o suficiente para impedir a entrada de Jesus. Mesmo com as portas fechadas, ele entrou. Entrou e ele sabia, ele compreendeu o medo deles. E então ele saudou assim: paz seja convosco. Isto é, chega de medo, eu estou aqui. E para confirmar, a gente já viu, ele mostrou as mãos, ele mostrou o lado varado pela lança, comprovando ser ele mesmo. Mas o interessante é que agora ele deu um assopro nos discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Note, lá no capítulo 7 está escrito que os que nele crescem, isto é, ali ele estava falando do Pentecoste, os que nele crescem, do interior deles fluiriam rios de água viva. E o autor do Evangelho disse, deu a explicativa. Isto ele disse com respeito ao Espírito Santo, que iriam receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não era. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha sido glorificado, visto que o Espírito Santo não é outra pessoa, não é aquilo que ensinam os trinitarianos, não é a terceira pessoa da Trindade, mas é o próprio Jesus
glorificado. É o próprio Jesus numa outra forma. E então, enquanto na forma humana, enquanto naquele corpo antigo, ele não poderia fazer o que ele estava fazendo agora. Mas, após ter subido ao Pai, ele se credenciou para dizer aos discípulos: recebei o Espírito Santo. E, mediante um assopro, ele disse, como que dando uma ordem, era imperativo: recebei o Espírito Santo. No próximo vídeo, nós iremos ver a correlação entre este episódio e o Pentecoste, aquele acontecimento magno que o Espírito Santo iria descer, iria inundar os discípulos, aqueles que estavam reunidos com eles, inundar de tal maneira que eles falaram em línguas estranhas, de tal maneira que o povo da cidade correu para lá e achavam que os discípulos estavam bêbados. Mas isto é para amanhã. Hoje, paz seja conosco.